Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aqui em mais um vídeo para este canal. E hoje, nós vamos falar sobre o mundo mudou, mas Deus não muda. Vamos falar um pouco sobre a aceleração do mundo e se Deus ele mudou em relação a isso, Então desde já deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos para mais um assunto. Os dias em que estamos vivendo, é fato, A gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado, Acelerado, para viver as coisas, Para querer as coisas, Para que as coisas aconteçam, De um dia para o outro, E isso não era assim, Avançou, As coisas avançaram, Começaram a avançar a tecnologia, as coisas começaram a crescer, Oportunidades, começaram a se abrir e o mundo começou a ficar cada vez mais acelerado, As coisas começaram a ficar mais fáceis, E como consequência, mais acelerado, Coisas acontecerem, de um dia para o outro, E muitos de nós, temos nos moldado a essa aceleração, A chegarmos a certa idade e já queremos estar em tal lugar, vivendo isso, vivendo aquilo, Fiz 18 anos, já tenho que estar fazendo determinada coisa, relacionado aos 18 anos. É assim que nós temos vivido, Um mundo acelerado, um mundo que não vive mais no tempo certo, no tempo determinado das coisas. Por quê? Não existe mais o tempo certo. O tempo certo ficou para trás, E a gente se mudou a isso, Muitos de nós, eu digo também por mim, Já passei, por algumas angústias, por querer viver as coisas apressadamente. Por quê? Porque essa tem sido a realidade do mundo. E daí, a gente acaba olhando para Deus como um Deus apressado, como um Deus que não faz mais as coisas no tempo certo, sendo que Deus, ele não muda. Como diz lá em Malaquias, capítulo 3, o versículo 6, diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo. Então, Deus já deixa isso bem claro, Em algumas passagens aqui da Bíblia, ele deixa bem claro que ele não muda, que ele é Deus imutável, que ele é Deus de palavra. Se ele diz, se ele inspirou, o rei Salomão a escrever Eclesiastes, e principalmente o versículo 3 que fala que tudo tem um tempo certo, Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Será que Deus mudou em relação a isso? Será que só porque está escrito no Antigo Testamento quer dizer que já passou? Será que Deus mudou e agora no Novo Testamento não existe mais o tempo certo? É aí que existe, Deus, ele não mudou, mas o mundo mudou, E como consequência, nós mudamos junto com o mundo, Nós crescemos, nós evoluímos, e que bênção, Deus inspirou, Deus deu sabedoria para tantas pessoas criarem tantas coisas, mas o mundo, tem mudado rapidamente, tem vivido em uma aceleração, porque as coisas estão cada vez mais fáceis, As coisas estão cada vez mais acessíveis, E aí a gente quer viver, para ontem, Quero ter um carro, mas para ontem, para hoje, para amanhã, para agora. Não existe mais o tempo determinado, E Deus, ele não mudou em relação a isso. Deus, ele continua sendo o mesmo do princípio, o mesmo de ontem, hoje e sempre será, e eternamente será, Nós passamos a olhar para Deus como um Deus apressado, como um Deus que não vive mais, com um tempo determinado das coisas para viver, ali para cumprir os propósitos no tempo determinado. Não existe mais o tempo certo. Só que Deus, ele não muda. Deus estabeleceu o tempo certo para cada coisa acontecer. E aqui em Malaquias ele diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Quem fala isso é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que diz, e ele não muda. Ele não mudou quando ele disse: Eu sou o Senhor e não mudo. Ele não mudou. Só por causa que veio o Novo Testamento e o Antigo ficou para trás, isso aqui ainda é válido para todos os dias, ainda mais, Porque Deus deixa bem claro: eu sou o Senhor e não mudo. Então, quem mudou foi o mundo. E como consequência, nós mudamos, em muitas coisas, Nós nos moldamos, a muitas coisas que estão no mundo, e uma delas é a aceleração, o não viver mais
no tempo certo. A gente quer viver num tempo que seja nosso, determinado por nós mesmos. Mas o tempo certo que Deus estabeleceu não existe mais. Para muitos não existe mais, né? Muitos, né, olham para Deus como esse Deus apressado. Não existe mais o tempo certo. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que acontecer para ontem, né? E nós nos moldamos a isso. Mas Deus, ele não muda. Deus, ele continua sendo mesmo aquele que faz as coisas no tempo certo, aquele que determina um tempo certo para as coisas acontecerem, nos céus, na terra. Então, Deus, ele não muda. Quantos de nós, quantos de nós não já passamos, ou você deve estar passando, por angústias, por querer viver coisas na aceleração do mundo, por não pôr a sua mente naquilo que Deus determinou, no tempo certo do Senhor. Eu mesma, eu já me angustiei muitas e muitas vezes por querer viver as coisas da minha maneira, me frustrar, né, me angustiar, né, por querer viver na aceleração das coisas, né, sendo que com todos os seus filhos, né, com todos os seus escolhidos, todos os profetas que Deus levantou, né, desde Abraão, Moisés, né, Davi, né, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, tantos e tantos viveram, né, o chamado do Senhor, mas no tempo determinado. No tempo determinado. Moisés é um exemplo. Moisés, ele começou, né, a servir ao Senhor, né, ali, né, ir até o faraó, né, aos 80 anos. Aos 80 anos, né? Foi uma jornada, um tempo que Deus determinou até que ele começasse, né, a sua missão, que Deus estabeleceu para ele, né? Muitas vezes nós não nos esquecemos, né? Nos esquecemos desse tempo e nos moldamos à aceleração do mundo, né? Ah, completei tal idade, já tenho que ter isso, já tenho que ter aquilo, já tenho que estar vivendo isso. Mas será que Deus, ele determinou que isso aconteça nesse tempo? Ou será que ele determinou para acontecer quando você tiver 25 anos, em outra idade? Né? Será que você não está vivendo fora do tempo certo? Né? Se moldando à aceleração do mundo? E por viver, né, na aceleração do mundo, muitos de nós vivemos ansiosos, muitos de nós vivemos angustiados e, consequentemente, perdemos a confiança que temos em Deus. Deixamos de olhar para a direção de Deus, para olharmos a direção que o mundo está nos dando. Porque a verdade é, Deus nos dá uma direção e o mundo também nos dá uma direção. A direção do mundo, né, é aquela direção onde você tem que viver apressadamente, onde você vive com uma certa falta de paz, ansioso, né, porque você tem que conquistar as coisas, né, de imediato, sendo que você tem uma vida inteira que Deus determinou, uma jornada inteira para você viver que Deus determinou. Mas a direção que Deus nos dá exige um tempo determinado para cada coisa acontecer. Para cada coisa acontecer. Então, vamos dizer, uma escolha. O que você escolhe hoje? Viver no tempo determinado do Senhor, ou viver no tempo de aceleração que o mundo vive? Porque o mundo mudou em relação a isso. O mundo mudou em relação a isso. Porque se a gente olhar para tantas pessoas na Bíblia, né? Todos ali viveram um tempo determinado, né? Um tempo certo para as coisas acontecerem. Não foi algo, né, tão rápido, né? Foi um processo, né, para cada um. Mas, né, o mundo, ele começou a se desenvolver, cresceu, tecnologia, cresceu tudo. Tudo começou a ficar mais fácil e graças a Deus. Porém, junto com isso, né, veio algumas consequências, né? A falta de paciência, a falta de paciência. Não sabemos mais esperar, né? E por isso nos frustramos, por isso nos entristecemos, mas que possamos voltar, né, o nosso olhar, a nossa mente, né, deixar que Deus nos renove, né, traga essa renovação para a nossa mente, né, para a minha mente, cada vez mais, né, e para a sua, para, né, de todos que estão aqui, né, uma renovação, uma transformação na mente, para que venhamos a viver na direção que Deus estabeleceu, que Deus determinou para cada pessoa viver.
né, para você viver. Não viva na aceleração do mundo. Você vai viver apenas ansioso. E eu sei que é algo, né, que já está em nós, né, do próprio ser humano, a ansiedade, a preocupação. Porém, que você não alimente isso, né, vivendo acelerado, vivendo apressadamente, mas viva no tempo certo do Senhor. Porque o mundo ele está em constante mudança, mas Deus não mudou. Tudo que ele deixou em sua palavra é permanente, não muda, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve, né, em Romanos 12, versículo 2, ele diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, que não venhamos a imitar o comportamento acelerado do mundo, que não venhamos a imitar esse costume, porque virou um costume, né, viver apressadamente, né, mas que possamos voltarmos nossos olhos para Deus e deixarmos que Ele nos transforme, né, por meio de uma mudança aqui, ó, em nosso pensar, né, e assim a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, mas muitas vezes para vivermos essa vontade, né, do Senhor para nós, o propósito, né, que Ele tem para nós, a missão, o chamado, né, tempo, leva tempo, tempo de purificação, tempo de amadurecimento, tempo da gente largar certos pecados que ainda temos, pecados de estimação, para que aí assim a gente viva, né, o que Deus determinou, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós, né, para todos nós. Então a gente precisa deixar, né, eu falo por mim, sim, eu preciso deixar de imitar o mundo e deixar que Deus transforme a minha mente dia após dia, né, dia após dia, né, porque não faz muito tempo, mas é recente, né, o que eu vivi, né, o tempo do mundo aceleradamente, né, passando por muitas angústias, passando por muitos choros, mas Deus está me ajudando, me dando forças e Ele te dará forças também para sair dessa situação, desse costume mundano, dessa imitação do mundo, sabe? De não viver mais no tempo certo. Mas Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele determinou o tempo certo para cada coisa acontecer. E se Ele determinou, é porque vai acontecer, mas no tempo certo. Então, que venhamos a nos moldar, né, ao que está na palavra, porque a palavra ela não vai mudar. Todas as outras coisas vão passar, mas a palavra do Senhor não passará. Então que deixamos de imitar esse costume mundano, né? Um deles, né, que é a aceleração, que é o que temos mais vivido, né, a aceleração, né, de querer alcançar as coisas, né, de, nossa, tantas coisas, principalmente, né, um dos meios, né, as redes sociais, né, vídeos curtos, né, não temos mais paciência, né, de vermos, né, um vídeo de 3 minutos, né, já não temos mais paciência para isso, né, não sabemos esperar o tempo do vídeo acabar, né, mas vivemos apressadamente, virou um costume, né, então que possamos deixar de imitar, né, esse costume mundano, né, um costume que nos leva a termos consequências, né, como a angústia, a ansiedade, né, coisas contrárias, né, à paz que o Senhor quer nos dar, né, coisas contrárias à paz, né, que o Senhor quer nos dar. É mais a paz, né, porque Deus ele quer nos dar paz em meio a tudo que passamos na nossa vida, né, então que possamos, né, deixar, né, então deixe, é você. Você tem que escolher deixar que Deus ele transforme a sua mente, né? Deus ele não é um mal educado, não, Deus ele bate a porta e fala, filho, filha, deixe que eu mude os seus pensamentos, deixe, né? Então que você possa deixar o Senhor mudar o seu modo de pensar, os seus pensamentos, né? E deixar esse costume e muitos outros, né? Costumes, digo a mim, né? E a vocês também, e que possamos assim experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós. Então, meu irmão e minha irmã, faça uma autoavaliação da sua própria vida. Como você tem vivido? Você tem vivido uma vida acelerada? Você tem vivido uma vida onde você só vive angustiado?
só vive preocupado, não, não se concentra mais nas coisas de Deus, não passa mais tempo meditando nas coisas de Deus e por isso muitas vezes vive angustiado pelas coisas que o mundo tem para oferecer. Mas e Deus? Será que Deus ele não tem muito mais a te oferecer? Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado e você tem que esperar, você precisa ter paciência, porque durante esse tempo, até o cumprimento do que Deus quer fazer na nossa vida, missão, propósito, aquilo que Ele te prometeu, né, nesse tempo, nesse período, né, Deus te transforma, né, Deus te renova, Deus faz milagres na sua vida, no seu meio, no meio da sua família, né, então Deus, Ele determinou as coisas tudo para um tempo certo, né, o mundo, né, para o mundo não existe mais, né, para o mundo e para as pessoas que estão no mundo, né, alienados ao mundo, né, ao pecado, essas coisas, não existe mais o tempo certo, mas nós que somos filhos de Deus precisamos estar constantemente, né, permitindo, né, deixando que Deus renove, traga essa renovação para nossas mentes, para que venhamos a viver em paz, né, para que venhamos a viver com paciência, esperando o tempo certo das coisas, né, então que você tenha isso em mente, que Deus ele não muda, que Deus ele não muda, Deus ele não se moldou às coisas do mundo, só porque o mundo começou a se acelerar, Deus também mudou e quer que você viva, quer que você tenha as coisas apressadamente, não, não. Deus ele não está pedindo para você ter as coisas rapidamente, mas que tudo aconteça no tempo determinado. No tempo determinado. Né? Eu tive, né, há um tempo atrás, né, esse pensamento, né, que Deus, olhando para mim, tá assim, ó, faça isso logo. Né, olhando para mim e falando assim, faça isso logo, por que você não já fez? Não mandei você fazer? Para ontem, para hoje. Sendo que não, Deus não é assim. Deus não é assim. O Senhor é Deus e não muda. Né? Ele determinou as coisas para acontecerem no tempo certo e assim será. E assim será. Né? Às vezes Deus tem pressa para fazer certas coisas, mas não é uma pressa de fazer as coisas sem pensar. Mas é uma pressa de fazer no tempo determinado. Às vezes Ele está te pedindo para fazer, né, para largar algo e que amanhã Ele já quer, né? O tempo determinado é amanhã, né? E é o tempo que o Senhor determinou, né? Mas Deus não deixa de viver no tempo certo das coisas com todos, com todos. Porque, ó, um exemplo, na criação. Ah, o primeiro capítulo de Gênesis já mostra que Deus ele faz as coisas no tempo certo. Tudo tem um tempo. Porque, ó, em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, mas no sétimo ele descansou. Então, em 6 dias, o tempo determinado foram 6 dias para criar os céus e a terra, e no sétimo ele descansou. E até hoje, Deus permanece como é, vivendo, fazendo as coisas no tempo certo. Então não se molde a esse costume, não se molde, porque se você se mudar, só vai trazer consequências de ansiedade, preocupação, mas que você deixe, né, o Espírito Santo transformar a sua mente, Deus transformar a sua mente, para que assim você, eu, todos nós vivamos a boa, perfeita, né, e agradável vontade do Senhor para todos nós. Meus irmãos, eu espero que vocês reflitam, né, sobre essa questão que eu levantei nesse vídeo, né, que vocês possam refletir, trazer essa reflexão para a vida de vocês e fazer uma autoavaliação, né? Se for falar sobre esse assunto, pode ser um assunto bem extenso, mas sobre o que eu falei nesse vídeo, que vocês possam, né, refletir e deixar o Senhor trabalhar na vida de vocês, né? Então, tenham paciência, né? Não vivam apressadamente. O que Deus preparou para você, né, já está determinado o tempo certo das coisas, mas você precisa esperar. E enquanto você espera, você ora, você busca, você vive uma vida que glorifica o Senhor, mas não se molde, né, não viva, né, nesse tempo de espera, uma vida ansiosa, uma vida com falta de paz. Né? Então, que você possa refletir sobre isso, né, compartilhar com outras pessoas, né, falar sobre isso com outras pessoas, né, que têm vivido essa realidade e não tem vivido mais, né? Não sabe mais o que é o tempo certo, não existe mais o tempo certo, mas que Deus te abençoe, né? Que você possa refletir sobre essa mensagem e qualquer dúvida que você deixe nos comentários, eu vou estar respondendo, quem sabe fazer um próximo vídeo também, né? Sobre as questões que forem levantadas também, né? Nos comentários. E que Deus te abençoe a sua família e que Deus, né?
possa transformar, né, desde que Deus transforme a sua mente, né, para que você viva a boa, né, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, mas o mundo mudou.